perdição, o anticristo. E a palavra, irmãos, é muito clara. É necessário que aconteçam essas duas coisas. Primeiro, a apostasia. E nós estamos vivendo o tempo da apostasia. Sabe o que significa apostasia? Abandono da fé. Deturpação da fé, desvio da fé. A palavra de Deus tem sido distorcida. O evangelho tem sido distorcido e tem sido pregado um outro evangelho. Mas é como a palavra do Senhor diz lá em Gálatas no capítulo 1, não há outro evangelho. Só existe um evangelho. E lá a palavra do Senhor diz, o que ocorre é que homens estão deturpando, distorcendo. Eu vou até abrir para poder compartilhar com os irmãos. Olha só, Gálatas capítulo de número 1, ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, o que acontece, irmãos? A palavra do Senhor diz aqui, ó, o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles estão querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas o evangelho é um só e ele não pode ser pervertido. Ainda que ele seja distorcido, ainda que seja tentado pervertê-lo, mas ele não é pervertido. E ele não é distorcido. Mas há aqueles que fazem. E quem são esses? A palavra de Deus vai nos dizer. Se você for lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Eu vou repetir. Portanto, não é surpresa que os seus servos, ou seja, os servos do diabo, finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. E aí quando você vai lá para 2 Pedro, capítulo de número 3, olha só o que a palavra do Senhor diz. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação a vocês. Olha só, que significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que é que eles fazem, irmãos? Torcem a palavra. Tentam perverter. Mas a palavra do Senhor diz, como também o fazem com as demais escrituras, ou seja, com toda a palavra. Como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Sabe por quê, irmãos? É para a própria destruição deles? Porque nós não podemos pregar aquilo que a palavra não diz que é. O que está escrito é o que está escrito. E para que possa ser entendido, o que tem que acontecer é aquilo que está lá escrito em Lucas, capítulo de número 24, versículo 45. E Jesus abriu o entendimento deles, para que eles compreendessem as escrituras sagradas. É necessário que Jesus abra a minha e a sua mente para que você possa compreender
as Escrituras Sagradas, para que você possa entender de fato como é a palavra de Deus, o que Deus ele está falando na sua palavra. Então ele diz: portanto, amados, sabendo disso, ou seja, sabendo que há pessoas que distorcem a palavra, né, e o fazem com as demais escrituras, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então ele dá o conselho para que eu e você se guarde desses falsos ensinos, dessas distorções da palavra. E a única maneira que eu e você podemos nos guardar é a gente estando na palavra de Deus. É a gente tendo o Espírito Santo de Deus para que ele possa nos guiar na verdade, como o próprio Senhor Jesus disse, que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, se eu e você estamos na palavra de Deus, nós temos o conhecimento da palavra, nós temos o entendimento da palavra, mas não interpretado pelo meu achismo e nem pelo seu achismo, não como o nosso querer, como nós queremos entender, mas de fato como a palavra de Deus ela é, através da interpretação que o Espírito Santo nos dá. E isso nós podemos ter quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, quando nós buscamos. Nós lemos algo na palavra e nós não entendemos. E nós temos que pedir a quem que nos ensine? Nós temos que pedir ao dono da palavra, nós temos que pedir ao Senhor que escreveu a palavra. A palavra do Senhor nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a palavra, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir na justiça. E aí o versículo 17 fala, para que o homem de Deus seja apto, quer dizer, seja pronto, né? E plenamente preparado para toda boa obra. É o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Então, voltando lá para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo que eu acabei de falar foi o versículo 8. E ele diz assim, deixa eu ver se foi o 8 mesmo. Isso. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, raciocine comigo. Veja, pela lógica, como está bem claro aqui essa palavra, que quando Jesus vier em sua vinda, o anticristo ele será destruído pela manifestação de sua vinda. Ou seja, a palavra está dizendo bem claramente que Jesus vai voltar, ele virá, e ao vir, o anticristo já vai ter estado aqui, já vai ter chegado, já vai estar governando e enganando. E quando Jesus vier pela manifestação de sua vinda, como diz a palavra, o matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, irmãos, se você voltar comigo lá para o versículo de número 3, fala, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que é o que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 1, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia, antes do dia do Senhor, antes da vinda de Jesus, aí é o que a palavra diz que tem que acontecer, que é a apostasia e a aparição do anticristo, do homem do pecado, filho da perdição, como está aqui escrito. E então, quando isso acontecer, é o que diz o versículo de número 8. Na vinda do Senhor, ele irá destruí-lo. Então, como a própria palavra do Senhor fala, não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. E o interessante, como eu falei há poucos minutos atrás, a respeito do alarmar, né, das pessoas falarem e dizerem a expressão de Jesus pode voltar a qualquer momento, daqui a um segundo, daqui a um minuto, e isso acabar assustando as pessoas, que realmente, de fato, acontece hoje como aconteceu lá no passado, porque é o que Paulo aqui está dizendo. Não se deixem
abalar nem alarmar. O que Paulo estava dizendo era: irmãos, não fiquem assustados, não fiquem desesperados, não fiquem angustiados. Não deixem que qualquer, seja como ele diz, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. E o que tem acontecido hoje? Exatamente da mesma forma como aconteceu, porque lá no passado, houve pessoas que se levantaram, mensageiros, servos de Satanás, que haviam se desviado da fé, que haviam se apostatado e que deram lugar ao diabo e estavam dizendo que o dia do Senhor já havia chegado, que estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido, que era o que Himeneu e Fileto estavam fazendo, Quando Paulo escreve na sua carta a Timóteo, ele até fala a respeito desses dois caras. Se eu não me engano, é na sua primeira carta ou é na sua segunda, eu não vou lembrar aqui agora. Mas ele diz a respeito desses dois. Eles que estavam, ele fala do grupo, mas ele destaca só eles dois, Então, da mesma forma também é hoje. Houve pessoas que marcaram datas para a vinda do Senhor Jesus, que disseram que Jesus iria voltar naquela data, naquele momento específico. Se os irmãos pesquisarem aí, os irmãos eles vão ver a realidade desses fatos, incluindo em três pontos específicos, em três seitas que partiram, que surgiram, que nasceram daí: a Adventista, os Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o Salão do Reino, que é as Testemunhas de Jeová. Todos marcaram datas de que Jesus viria, que Jesus voltaria, e a palavra de Deus, irmãos, como eu li no início, fala que não compete a nós marcar os tempos, saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 7. Agora me diga uma coisa: você escolhe, você prefere ficar com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a palavra, que é Deus falando conosco, ou você prefere ficar com aquilo que disseram, com aquilo que inventaram, com aquilo que não tiraram da Bíblia, porque o que está escrito é suficiente? É isso daqui que nos basta, irmãos. Nós não precisamos de mais nada, absolutamente nada. E aqui Paulo ele está falando a respeito de profecia, quer por profecia. Quando você fala que vai acontecer uma coisa daqui a um dia, ou daqui a 2, ou daqui a 1 ano, você está profetizando. E como lá no passado houve muitos profetas em nome do Senhor e eles profetizavam que iria acontecer e realmente acontecia. Por quê? Porque eles eram profetas de Deus. Deus revelava para eles e eles profetizavam e acontecia. E o que foi que aconteceu quando profetizaram, quando anunciaram, quando declararam e decretaram, determinaram que o dia do Senhor viria e não veio? Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele pode se disfarçar de um anjo de luz. Ele pode enganar. A estratégia de Satanás é misturar a sua mentira com a verdade. Porque foi o que ele fez lá no Gênesis, no início, no Éden, quando a palavra do Senhor vem nos dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Eu vou até abrir para compartilhar com os irmãos. Olha só o que a palavra do Senhor diz, irmãos. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O diabo, sorrateiramente, de forma maliciosa, astuta, corrompeu a mente de Eva, enganou a ela, e através do seu engano, da corrupção na sua mente, ela desobedeceu a Deus. Porque, pare para pensar comigo, enquanto ela não
tinha ouvido nenhuma palavra do diabo, enquanto ela só escutou a Deus, ela tinha um mandamento de Deus, ela na sua mente tinha a palavra de Deus. E Deus falou a respeito daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. Com certeza, Deus deve ter apontado para ela, mostrado a árvore para Adão e Eva e dito para que eles não tocassem e nem comessem, senão eles morreriam. E eles obedeciam a Deus, né? Eles estavam lá obedecendo a Deus, mas houve um certo momento em que a serpente, como a palavra do Senhor diz, que chegou a ela e numa conversa que na verdade foi iniciada através da astúcia e da malícia, do engano e da mentira do diabo. Todas as vezes que o diabo ele fala, Jesus diz, irmãos, está lá em João 8,44, todas as vezes que o diabo fala, é mentira. O diabo nunca fala a verdade, porque de acordo com Jesus, ele nunca esteve do lado da verdade, porque desde o princípio é mentiroso, é pai da mentira. Então a estratégia do diabo é misturar. Ele pega a verdade de Deus e mistura com a mentira dele. E faz com que pareça que a sua mentira é verdade. Por quê? Porque ele usa da palavra de Deus. Olha só qual foi a estratégia que ele usou para conseguir enganar a Eva. Ele lançou a dúvida na mente de Eva. Ele fez uma pergunta para ela. Eu vou abrir para compartilhar com os irmãos, para não ficar assim no ar nas minhas palavras, que não são, né? Mas é bom a gente ler e falar vendo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja que a astúcia do diabo começou com uma pergunta enfatizando. O diabo disse: foi isto mesmo? Ou seja, o diabo lança a pergunta para Eva, mas com uma enfatização de que essa pergunta venha para Eva, chegue à sua mente, como dizendo para que Eva comece a princípio, naquele momento, receber uma pergunta assim: foi isso mesmo que Deus falou? E na mente dela, ela já ter a dúvida. Não coma de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, olha só, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eva foi perguntada pelo diabo se foi mesmo que isso que Deus tinha dito, que não era para comer nenhuma árvore. E Eva estava com a verdade de Deus em sua mente, no seu coração. E naquele momento ela abriu a boca e respondeu. Ela disse não, em outras palavras, né? Não foi isso que Deus falou, não. Ela disse, Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio. Ou seja, Eva já estava respondendo ao diabo dizendo que podiam comer de qualquer uma das árvores, qualquer fruto das árvores do jardim, menos da que estava no meio. Porque, como ela mesmo disse, né, que Deus falou, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aí o diabo respondeu para ela assim, certamente não morrerão. O que foi que Deus falou? Deus disse que se eles tocassem, comessem, eles não toquem, nem comam, do contrário vocês morrerão. E o que foi que o diabo disse? Certamente não morrerão. Nesse momento, irmãos, imagine o conflito em que a mente de Eva começou a ficar. As dúvidas que começaram a surgir na mente dela. Porque ela tinha ouvido Deus falar para ela que não era para comer, que se comesse morreria. Mas agora estava ali o diabo transfigurado, dizendo para ela que ela não ia morrer. Ou seja, em outras palavras, o diabo estava dizendo que Deus era mentiroso e que o diabo estava ali naquele momento se passando por verdadeiro, sendo que a verdade é o contrário.
Deus é o verdadeiro e o diabo é o mentiroso. Mas naquele momento, o diabo fez de Deus um mentiroso. Colocou na mente de Eva que Deus estava mentindo e que ele ali naquele momento estava falando a verdade. Então a mente de Eva naquele momento começa a ser ludibriada, começa a ser manipulada e a ser levada a acreditar, a deixar de crer nas palavras de Deus e a acreditar nas palavras do diabo. A sua mente começa agora a ser corrompida pela astúcia com a qual ele chegou até ela, com a malícia com a qual ele chegou até ela. E ele disse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No momento em que Eva diz, no momento em que o diabo diz, Deus sabe, imagine como deve ter ficado a mente de Eva ao ficar com aquele choque mental do primeiro ponto em ouvir dizer que não morreriam. Oxe, Deus falou que eu iria morrer, mas a serpente está falando que eu não vou morrer? Então em quem é que eu devo acreditar? Em Deus ou na serpente? Deus falou que eu vou morrer, mas ela está falando que eu não vou morrer. E agora? O que eu devo fazer? E aí o diabo não parou por aí. Nesse primeiro ponto, ele lançou a dúvida na mente de Eva para que a porta de entrada dele fosse aberta e ele conseguisse corromper sua mente, conseguisse enganar a ela. Porque é aí onde o diabo trabalha até hoje, irmãos. Através da dúvida. Quando ele consegue lançar a dúvida em sua mente e você não tem estabilidade, você não tem firmeza, você não tem conhecimento da verdade. Você pode até ter o conhecimento da verdade, mas você não tem a firmeza na verdade, mas você tem a dúvida. Então a dúvida é a porta de entrada para a confusão. Então você é facilmente enganado. E aí, depois dele dizer que não morreriam, então ele diz, Deus sabe. E nesse momento que o diabo disse para Eva, Deus sabe. E no momento em que Eva ouviu que Deus sabia, imagine, eu estou imaginando, e peço a você para que também imagine comigo, que na mente de Eva, ela mudou de visão para Deus. Olhando para Deus dizendo assim, então quer dizer que Deus está querendo me esconder alguma coisa. Então quer dizer que tem algo nessa árvore que Deus está me escondendo. Que Deus não quer que eu tenha o acesso. Que Deus não quer que eu saiba. Vocês estão entendendo, irmãos, a estratégia do diabo? O diabo ele consegue entrar na mente da pessoa e manipular a mente da pessoa para fazer com que a pessoa olhe para Deus de maneira que Deus esteja querendo evitar algo na nossa vida que aconteça, mas não que seja para o nosso bem e sim para o nosso mal. É assim que o diabo faz. O diabo faz com que a gente não veja o amor de Deus em nos cuidar, em proteger e nos guardar, mas faz com que a gente pense que Deus está querendo esconder algo da nossa vida, querendo nos privar de algo para que a gente não seja feliz, para que a gente não fique bem. Então nesse momento, quando o diabo disse Deus sabe, imagino eu, Eva parou e pensou, Deus sabe e não quer que eu fique sabendo. E a serpente está aqui me alertando. A serpente está aqui me ajudando. A serpente está aqui me contando o que Deus não quer me contar. E aí o que aconteceu? Quando ele disse Deus sabe, ele falou que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Então Eva entendeu. Agora eu estou entendendo. O que é preciso fazer é só eu comer. E foi essa palavra que Deus falou, que eu não devo comer. Então Deus sabe que se eu comer, meus olhos vão se abrir. Eu vou ter o conhecimento, tanto do bem quanto do mal. E ainda ele diz mais, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, além da astúcia, além da malícia com a qual ele
sorrateiramente chegou até ela para poder falar para ela, né, distorcendo a palavra de Deus, colocando Deus como mentiroso, ele ainda coloca a humanidade, coloca o ser humano a uma igualdade com Deus, que inclusive foi esse o desejo do seu coração, como lá a palavra do Senhor nos fala, né, que ele dizia que seria semelhante ao Altíssimo e tal. E aí, irmãos, o que aconteceu? A palavra do Senhor fala assim, ó, no versículo 6. Quando a mulher viu